Ok. entendeu? E Aí você você pode você parar, desligou sua câmera? desliguei. Pode parar de gravar se você quiser e depois você começa a gravar na hora que começar. E aí a ideia, Pá, Eu só boto no ao longo da pandemia, todos nós tivemos todas as nossas emoções, os nossos sentimentos muito exacerbados, né? Algumas pessoas ficaram um pouco deprimidas, outras um pouco ansiosas, e nos demos conta do quão importante é estarmos prestando atenção exatamente no socioemocional dentro das nossas escolas. Não apenas o socioemocional dos nossos alunos, mas o socioemocional do nosso corpo docente, né? Vocês, professores, que muitas vezes estão muito preocupados com a parte do conteúdo, em cumprir um planejamento. Será que é só isso que hoje a escola se propõe? E a nossa pedagogia, né, da sensibilidade, que é exatamente essa pedagogia do afeto. E muitas vezes eu ouço nos cursos de formação que temos feito na Vivadio que essa pedagogia, né, esse olhar não foi ensinado na faculdade. Bom, será que a gente precisa de ter aprendido este olhar, ou nós, como seres sociais, já o temos? Eu acho que nós temos que prestar atenção nesta nossa sensibilidade e trazê-la para dentro da sala de aula. Lembrando sempre que a nossa memória ela é socioafetiva, ou seja, todo o aprendizado que perpassa pelos sentimentos e pelas emoções, ele é melhor aprendido. Então, Pablo, é com você. Pablo é o nosso CEO da Vivadi, uma pessoa maravilhosa, ele é psicólogo, ele justamente fundou, né, e começou a Vivadi com essa preocupação. E sempre nos fala, né, enquanto equipe, que o socioemocional ele não é uma disciplina. E a BNCC realmente não traz, não existe nenhum capítulo na BNCC específico para o socioemocional. O socioemocional está contido na geografia, na história, na matemática. Então, quando nós desenvolvemos o socioemocional como uma matéria à parte, em paralelo, será que nós estamos realmente sendo norteados ao que a BNCC se propõe? Duas paralelas não se encontram, né? E será que o paralelo, o socioemocional não tem que estar dentro da sua sala de aula? E é exatamente esta pergunta que nós iremos aí estar refletindo. Pablo. Obrigado, Fátima. Bom dia para você, bom dia para todos. Obrigado pela introdução. Eu vou tentar em acho que 20 minutos, mais ou menos, passar para vocês uma certa visão que eu tenho sobre o problema do socioemocional ligado ao professor, tá? Não vou falar do socioemocional como um todo, não vou falar do socioemocional dos alunos. Hoje a gente criou um espaço para refletir sobre o socioemocional dos professores. É uma preocupação que a gente vem escutando muito desde Vivadi das escolas, e é uma preocupação que a gente virou uma reflexão interna para nós, né? Porque a gente quer fazer algo concreto sobre essa demanda posta pelas escolas de que a gente faça algum tipo de ajuda, algum tipo de atuação no campo socioemocional dos professores. Para isso, duas coisas, digamos, gerais, premissas que eu me coloquei para estruturar essa exposição que eu estou fazendo para vocês. A primeira é que eu vou tentar passar para vocês uma postura institucional que eu acho que a gente tem que construir, que não está construído,
para que o socioemocional do corpo docente possa ter outro movimento, outro desenvolvimento, possa encontrar outras situações e achar graus de maturidade melhor, a partir do que a gente faz nas nossas escolas. E a outra premissa que eu me coloquei para falar para vocês hoje é: não vou fazer da pandemia um nicho relevante. Eu considero a pandemia, pelo menos para essa conversação com vocês hoje de manhã, um catalisador, uma instância que fiz mais visíveis processos que estavam postos na escola, nas pessoas, nas comunidades, só que ela, pelo seu estresse intrínseco, fiz com que isso virara muito mais óbvio, visível, transparente para todos nós. Mas não vou falar da pandemia em particular, tá? Então, vamos entrar. Eu vou fazer minha exposição a partir de tópicos, né? Não vou fazer uma narração contínua. E esses tópicos vão construindo, se eu faço bem meu trabalho, uma certa ideia para compartilhar com vocês, e a partir disso, se for possível, a gente conversa sobre essa ideia. Eu peço, por favor, que se vocês tiverem alguma ideia no meio do caminho do que eu vou falando, porque depois eu vou mudar de tópico, anota em algum lugar que você tiver à mão, ou coloca no chat mesmo, né? E a gente depois, quando eu acabo, retoma e aprofunda e discute a partir da posição que vocês colocaram. A primeira é uma coisa óbvia, mas é bom dizê-la e dizê-la primeiro, né? Se trata de cuidar a cuidador, né? Se trata de entender que não há cuidado se não há um cuidador sendo cuidado à sua vez. Não adianta a gente achar que os professores, nosso corpo docente, nossa estrutura docente como um todo, poderá conter, poderá cuidar, poderá acompanhar e poderá educar socioemocionalmente a comunidade de alunos e famílias, se a sua vez essa estrutura não tem um lugar e uma instância que tempo, espaço e simbólico para a sua vez ela mesma ser cuidada. Não há super-heróis. Há uma cadeia. E a gente tem que enxergar isso como cadeia. Às vezes a gente coloca, planeja como se o corpo docente fosse um corpo de super-heróis que não precisassem nada para poder entregar o que entrega. E isso que estou falando é um erro estrutural. E quando a gente viu isso na pandemia, né? Quando você ultrapassa certo limite, o corpo docente se quebra. Justamente se quebra. Porque a instância de cuidado, de suporte, de contenção dele, não está construída. Então, o professor, e quando eu digo professor, eu digo corpo docente como um todo, vira como se fosse uma muralha, né? Mas essa muralha, a sua vez, tem que ter sua própria estrutura. E às vezes a gente não para pensar se está a muralha suficientemente sólida para conter a pressão que vai receber. O segundo tópico tem a ver com separar, e eu faço isso cada vez que eu posso, o líquido do sólido, em termos de pedagogias, de abordagens. Eu acho que essa é uma das grandes contribuições da Vivagy à discussão conceitual sobre socioemocional, né? Desde que nos acompanha há mais tempo, sabe que a gente bate nessa tecla insistentemente. Há objetos pedagógicos que são sólidos, sobretudo objetos de conhecimento, que você tem que conseguir passar esse sólido de quem sabe para quem não sabe. E se estrutura a partir de modelos sólidos. Tempo de sala de aula, espaço de sala de aula e materiais e dispositivos que fazem com que isso seja muito tangível, muito estruturado. Nós achamos que o socioemocional é exatamente o contrário, que o que a Fátima estava dizendo na introdução, né?
que no lugar de ser mais um sólido na escola, mais uma disciplina entre disciplinas, mais um tempo entre os tempos, ele deve ter um status diferente e complementar, que é o líquido que molha os sólidos que compõem a escola. É o líquido que ultrapassa, que circula entre e através dos sólidos que constituem a escola. É o sistema sanguíneo da escola. O sistema sanguíneo não é o órgano. É o esquema que conecta, irriga, nutre os órgãos. O socioemocional, para nós, é isso. Se a gente enxerga o socioemocional como mais um órgano, continua faltando quem nutre, irriga e conecta os órgãos. Então, o conceito de líquido é muito relevante. E muito relevante para separar uma coisa da outra e construir expectativas. Eu vou dar 2 exemplos para vocês de líquidos. O amor na vida cotidiana é um líquido. Você não ama a seu filho, a seu casal, a quem amar, em determinados momentos, em determinados espaços. Até poderia ter poucos momentos e poucos espaços, e o amor está presente sempre. Ele se verifica no fluir da vida, não em momentos determinados da vida. Não tem grade o amor. O bom amor é um amor que está sempre, mas não sempre substituindo outra coisa. Não é que você precisa não ir a trabalhar para ter amor, não ter amigos para ter amor, não fazer suas próprias rotinas para ter amor. O amor está nos amigos, está nas rotinas, está no trabalho, te acompanha sempre. E ele se manifesta liquidamente, quer dizer, discretamente, por pequenos episódios, por pequenas manifestações que o representam e o manifestam. O respeito é um líquido. E ao mesmo tempo que amor e respeito são líquidos, quando você quer desenvolver amor e respeito nos alunos, tem que fazer uma abordagem líquida disso. Por isso não adianta dar aula de amor, dar aula de respeito, fazer palestra de respeito, palestra de amor, porque você está solidificando esse líquido. Você tem que criar ambientes de amor, criar ambientes de respeito. Colocar o respeito e o amor como um líquido, como um fluido, que circula e se manifesta, está presente, invade positivamente, contamina positivamente cada situação. O socioemocional é um líquido. E tem que ter o mesmo status, gente. Dentro da escola, fora da escola, das famílias. Se ele não é sempre, a gente está falhando. Então, vamos esquecer da ideia que eu proponho, né? De um momento e um espaço determinado para o socioemocional dos alunos é a mesma coisa para o socioemocional dos professores. Não vamos resolver o problema com uma oficina socioemocional um sábado por mês para professores, tá? Não é essa abordagem que a Vivaldi propõe e não é essa pela justificativa teórica que eu acabo de dar. Se trata, nos 2 casos, pensando em um professor, de intervir, de trabalhar a mirada do professor, ou seja, como o professor enxerga os alunos em termos socioemocionais, e também, e fundamentalmente, olhando para o professor, a mirada que a instituição tem do próprio professor, do seu próprio corpo de professores. Minha primeira tese ali é que o socioemocional do professor está muito ligado ao tipo de mirada que sua instituição tem dele, ao tipo de contexto simbólico em que ele está inserido. Ou a escola é mais um fator de estresse para ele, ou a escola é um momento de realização para ele, de construção de confiança para ele. E isso depende da configuração da mirada da instituição. Quando o professor explode e quebra na escola, é porque a escola tem a ver com a série de coisas que estão fazendo com que ele não aguente mais. E a gente tem que refletir sobre esse não aguentar mais. E isso que eu vou tentar fazer nos próximos tópicos.
há um vício psicológico. Eu estou formado em psicologia, como a Fátima falou, e eu conheço bem esse vício, que é o vício de constituir as pessoas a partir de seu narcisismo, de seu próprio eu, de seu próprio ego, como dizia Freud, né? Que você se fortalece porque você construi quase uma fantasia de você mesmo, uma máscara de você mesmo. Você não é quem é, senão quem quer que você, quem você gostaria de ser para os outros. E essa construção, que é a metáfora de Narciso no espelho, né? É uma construção absolutamente adoecente, absolutamente insustentável e muito fraca em termos gerais. E os professores, em geral, têm muito pouco espaço, e quando eu falo do espaço no sentido metafórico da palavra espaço, para poder expressar sua vulnerabilidade socioemocional ou intelectual. E quando você não tem espaço para poder expressar sua vulnerabilidade, você começa a encher e a se proteger a partir do fortalecimento do narcisismo. Mas você sabe que, no fundo, você está fraco, vulnerável, mas não pode expressar a vulnerabilidade. Eu sinto que nossos corpos docentes estão sendo olhados pelas nossas instituições e pelas comunidades com uma pressão tal que sua vulnerabilidade pareceria acabar com eles. Ele não pode estar doente, ele não pode se sentir triste, ele não pode não saber alguma coisa, ele não pode não desistir em algum momento, ele não pode ter raiva em algum momento, ele não pode estar cansado em algum momento. E isso começa a ser uma bolha. E essa bolha que estou. Nós temos que mudar isso, no mínimo, desde o olhado da instituição, que é a primeira variável que a gente controla. Né? São vocês que podem rebaixar um pouco a pressão narcisística da instituição para os professores e deixar que eles se reconstituam a partir de ter uma hospedagem também de sua vulnerabilidade. Quando uma pessoa consegue colocar sua vulnerabilidade dentro de um vínculo, vamos pensar em um vínculo de um casal. Quando você pode, em casa, ser vulnerável e não por isso ser despreciado ou menos amado, você se fortalece. Esse é o jogo. Precisamos fortalecer nosso próprio corpo docente a partir de reconhecer sua vulnerabilidade. E de dar confiança para essa vulnerabilidade como um motor de desenvolvimento genuíno e profundo. E não apostar sempre a essa fantasia de super-herói que parece que a gente coloca todas as manhãs para começar o dia. Há uma tendência, há uma manifestação social muito poderosa que vocês devem ter escutado no mundo inteiro hoje, que é essa que se expressa com a frase de "tá tudo bem que não esteja tudo bem". É disso que eu estou falando. Um sujeito forte não é um sujeito que tem tudo resolvido. Um sujeito forte é um sujeito que lidia bem com suas próprias vulnerabilidades, que sente confiança nele ainda com suas vulnerabilidades, que pode fazer de suas vulnerabilidades fortalezas, que pode se permitir, em algum momento, não ser para, em outros momentos, ser plenamente. É esse o tipo de sujeito que vai nos fazer amadurecer como instituições. E me parece que, em muitos casos, não estamos trabalhando com essa lógica. Continuamos entregando de manhã fantasias de super-heróis. O professor não é um sujeito perfeito. E muito menos não é um monumento. É uma pessoa.
E ele precisa ser pessoa para não se quebrar socioemocionalmente. Vou mudar de tópico. A gente acredita muito nessa estratégia líquida, né? Nessa ideia de você intervir e de você fazer que as coisas aconteçam a partir de pequenos instantes, iluminações pedagógicas, iluminações didáticas, iluminações formativas. A gente acredita muito nos rituais. A gente acredita que a ritualização de alguns valores é grande processo de construção de valores. A história da educação religiosa nos ensina isso, como uma história de sucesso, né? A educação religiosa soube fazer isso, soube ritualizar seus valores para eles participarem da cotidianidade, da fluidez, do líquido da vida dos seus alunos o tempo todo. São esses instantes poderosos, carregados de sentido, mas, por outro lado, muito instantâneos, né? Muito leves em termos de rotina. Eu acho que a gente deve, e nós estamos trabalhando nisso, construir um tecido de rituais que nos permitam recolocar, reposicionar, mudar a postura do professor dentro da valorização simbólica da instituição. Mas instantes dos professores dentro da vida da escola. Mais instantes para os professores dentro da vida da escola. E volto a dizer, não estou falando de uma oficina de 4 horas um sábado, tá? Estou falando de determinados momentos em que a gente consiga mudar a mirada. A direção da mirada. A mirada na escola nossa, todo dia, é do professor para o aluno. Essa direção permanente. E quando digo professor, volto a dizer, estou falando do corpo docente. Todos nós olhamos o tempo todo para os alunos. E cada dia menos o aluno olha para nós. A percepção do aluno, muitas vezes, dos professores e do corpo docente, é uma percepção difusa. É uma percepção pouco empática. O aluno não se importa com o que o professor está sentindo, não se importa com o que o professor está vivendo, não reconhece a subjetividade do professor. É uma máquina mais ou menos perfeita para fazer o que tem que fazer. E se não faz, cobra. Há pouquíssimos momentos na vida escolar, nas rotinas escolares, onde a gente consiga inverter isso e fazer com que o aluno pare para ver o que quer dizer essa pessoa que é seu professor. Que situação vive ela, identificá-la como sujeito e reconhecer dentro dessa subjetividade todas as sutilezas que uma subjetividade tem. Então, acho que se a gente consegue mudar a partir de rituais essa mirada em alguns momentos do dia da vida escolar, a gente vai dar outra entidade de professor, e essa outra entidade, esse olhar, vai dar alívio para os nossos professores. Porque o reconhecimento do olhar do outro como um olhar da subjetivação do eu, alivia, contém, dá espaço, dá humanidade. E, por outro lado, os símbolos, né? A gente está carregado de símbolos na escola, mais representativa dos alunos que dos professores, de novo. Eu acho que a gente tem que criar também símbolos que fortaleçam o lugar do professor. De novo, não como um lugar omnipotente, sino como um lugar, ainda que vulnerável, poderoso na sua subjetividade. Quem tem alguma formação em psicologia e conhece um pouco a história do psicanálise, a história do Freud, sabe que em um determinado momento do desenvolvimento do psicanálise, Freud inventou isso que chama divã, né? Colocar a seu próprio paciente em uma posição dentro do consultório que quebra o olho com olho. Tira o cara de uma cadeira
à frente da cadeira dele e coloca ele deitado em uma coisa que parece uma cama, mas que basicamente o que faz é destrói a ideia de que um se olha ao outro olho com olho. E o paciente começa a olhar para uma janela, para uma parede. E o psicanalista fica em um lugar onde ele vira uma referência, mas não uma referência imaginária, uma referência com corpo, com gestos. Por que Freud fez isso? Ele fez isso para destruir essa construção muito exigente e falida de que quando o paciente chegava ao consultório, estava vendo a psicanalista como seu super-herói. E o psicanalista, dado que era olhado o tempo todo por seu paciente, precisava se comportar como super-herói. Ele precisava sair dessa situação para destruir essa ideia de uma identificação primária não muito eficiente. O paciente não precisava ser como o seu psicanalista. Precisava ser como ele pode ser. E o psicanalista, para poder ser melhor, precisava descansar, se aliviar dessa mirada que fazia que ele tivesse que se comportar como um cara absolutamente perfeito. Essa quebra do cara a cara é muito relevante. No nosso campo pedagógico, essa quebra do cara a cara passa por colocar o professor em um lugar de facilitador ou mediador. Quando ele sai do frente da sala de aula, quando ele sai desse lugar tão exigente, é impossível que o lugar de pleno saber, quando ele sai do lugar de único motor do processo de interação da sala de aula, ele recupera energia. Ele se fortalece, a sua vez que entrega para os alunos o dever da autonomia, o dever da construção da sua própria subjetividade. Nós temos modelos de sala de aula super narcisistas, né? Sostidos no espelho do professor. É o professor que fala, eventualmente o aluno que repite ou responde uma pergunta dirigida. Não é um jogo de subjetividades ativas. E isso se faz porque o professor é um sujeito onipotente diante de sujeitos impotentes. Esse lugar é insustentável. Esse lugar quebra. Tanta exigência, tantas horas todos os dias, massacra as pessoas. Ser professor, de alguma maneira, é impossível. Se professor quer dizer isso. Agora, se o professor é um mediador, se o professor é um facilitador de desenvolvimentos subjetivos carregados de autonomia, esse lugar é possível, sustentável e muito mais interessante. Mas temos que quebrar essa lógica implícita que organiza a sala de aula, que diz que ali você tem um cara que sabe todo, que responde todo, que faz todo, e que é o único responsável de que aquele processo aconteça. Então, a gente, como Vivaldi, está pensando que o principal lugar para redinamizar o socioemocional dos professores é refazer ou repensar ou redesenhar o lugar do professor dentro da comunidade. Porque quando uma família chega para a escola, também espera que o professor saiba tudo, né? Essa mãe que pergunta na porta para o professor pelo seu filho, pela sua filha, como se o professor tivesse só sua filha, seu filho como referência. E se ele não sabe, acaba com o professor. Todo está montado acima de um professor omnipotente. E a onipotência mata. A onipotência quebra socioemocionalmente as pessoas. Somos nós que temos que colocar aos alunos e às famílias no divã para que o psicanalista recupere sua capacidade de atuar com algum alívio para recuperar muita da sua inteligência. Dado que com os professores não temos tempo para fazer escritórios, oficinas, formações, eu quero comemorar isso, porque isso nos obriga a intervenções líquidas, a atomizar, a granular nossas intervenções, atuando em pequenas doses, para ajudar ele a sair da posição. Ele tem que entender
que se ele não muda a sua posição, ele nunca vai se aliviar. Mas não só depende dele. Vou dar um exemplo, tá? Eu vou por aqui, vou colocar mais uma ideia, vou entregar a palavra de novo para a Fátima, para conversar um pouquinho entre todos. A gente achava que fazer qualquer processo de educação passava por ter uma configuração sólida, né? Você tinha que ir a um lugar e passar um determinado tempo nesse lugar. Esse era, há pouco tempo atrás, esse era o único esquema sólido educacional que a gente conhece. E hoje, você tem exemplos até exitosos de educação completamente líquida, por exemplo, em Instagram. Em Instagram, você se educa, você aprende, você se forma, sem ir a lugar nenhum e sem investir tempos predefinidos nenhum. São pequenas pílulas líquidas que começam a capilarizar na tua vida, e o mesmo curso que um cara faz em 2 dias, outro cara faz em 2 meses. Porque a granularidade de cada um deles é diferente. Esse fenômeno de você conseguir educar em configurações líquidas, adaptáveis, fragmentáveis, granulares, é essencial para reconfigurar uma escola mais poderosa. Temos que acreditar nesses processos. Temos que carregar a escola de granularidade complementar à estrutura de grade que a gente já tem montado. E eu acho que aí eu estou interpretando o espírito da BNCC. Por isso, como a Fátima diz, a BNCC não faz do socioemocional um capítulo e uma disciplina específica. Último ponto. Há um fenômeno que avança, que tem muito a ver com o que eu falei da posição do professor e do corpo docente, que é o fenômeno da colaboração, da aprendizagem colaborativa. Nas escolas, em geral, tem pouco crédito a aprendizagem colaborativa, e a gente tem poucos dispositivos, se tiver algum, montados acima da ideia de que se aprende do outro par, não do outro alterno. A ideia de que entre pares há processos de aprendizagem, que não você não necessita ser mais sábio que seu aluno para ensinar alguma coisa para seu aluno, porque eu posso ensinar algo a meu colega e meu colega pode, a sua vez, me ensinar algo a mim, sem por isso criar uma alteridade. Isso vale para o mundo dos alunos, mas não vou falar disso hoje. Mas também vale para os professores. Não será, me pergunto, e nós estamos perguntando na Universidade, que também a gente tem que montar um tecido, um conjunto de rotinas, uma cultura, onde os professores, entre si, possam se cuidar, possam se alimentar e fortalecer socioemocionalmente. Não é essa rede de contenção entre pares a que pode nos dar alguma saída à situação de alto estresse que vivimos hoje nas escolas. Não é necessário você ser um cara maduro emocionalmente, ter uma vida bem estruturada para poder ajudar a outro que não a tem. Todos temos áreas estruturadas, áreas desestruturadas, momentos mais estáveis, momentos mais instáveis. Então, qualquer um, seja aparentemente melhor ou pior que eu, em termos socioemocionais, pode ser meu professor e pode ser meu aluno. Agora, essa rede colaborativa socioemocional entre professores tem que ser construída a partir da instituição. Ela não é espontânea. Essa é uma consequência de um movimento institucional desenhado e deliberado, onde a Vivaldi vai se envolver. Vamos construir, sistematizar, pôr a funcionar essa rede. Porque se essa rede começa a funcionar de verdade, é aí onde a gente tem outra oportunidade bem radical de sair da situação de alto estresse, de ter todo o corpo docente contra a parede que temos hoje. Que é uma situação perigosa e moralmente injusta.
Saiba todo mundo que em Vivadi estamos trabalhando nisso, que até o final do ano vamos ter algumas conclusões que nos permitam propor para vocês, durante 2023, uma série de trabalhos concretos na escola para resolver, ou pelo menos para atuar, intervir sobre essa situação que para nós é muito grave e muito crítica para a estabilidade institucional da escola e para a inteireza moral do nosso corpo docente. Vou dar uma parada por aqui, Fátima, vou te devolver a palavra, ver se se eu conseguir provocar um pouco e conversar um pouquinho a partir do que falamos, tá? Então, Pablo, esse tema é um tema, né, para a gente, enquanto psicólogo, extremamente importante. Eu sempre falo da pedagogia do afeto, da pedagogia da sensibilidade, porque nós, enquanto psicólogos, estamos sempre preocupados o que o aluno está sentindo, como ele está recebendo uma determinada informação, qual é a relação dele com os professores. Enfim, nós estamos exatamente nesse espaço líquido, querendo interlaçar, querendo interligar todos esses conteúdos, né? Eu sempre falo que eu estou muito feliz trabalhando na Vivadi, porque finalmente eu consegui unir a educação e a psicologia trabalhando com o socioemocional. E quem está aqui presente, tem várias pessoas que eu conheço, lembram que todos os cursos de formação que eu faço para a Vivadi, eu sempre falo que eu não pretendo ensinar o socioemocional. O que eu pretendo é um alinhamento de percepção e uma abertura do olhar. E é exatamente isso que hoje nós estamos falando. Nós não precisamos ser formados em psicologia para dar humanidade às nossas aulas. Exatamente esse, né, é o ponto. O professor, ele realmente ele é um mediador, um facilitador, e ele tem que dar protagonismo ao aluno. O que é dar protagonismo? É trazer, antes de ensinar, perguntar se ele já sabe alguma coisa. Trazer, vai comentar sobre a Itália. Você já foi à Itália? Você tem descendente italiano? O que você acha da Itália, né? Eu falo sempre, e vocês vão lembrar, que muitas vezes, né, eu, por exemplo, já fui professora há muito tempo, e quando eu entrava na minha sala de aula, eu imagino que na semana passada foi feriado, eu tenho um conteúdo a ser dado, a minha prova já está pronta, e eu entro na minha sala e tem um aluno chorando. E aí eu falo, não, se eu prestar atenção, meu Deus, eu não vou conseguir dar o meu conteúdo. Errado. Tem que parar, anula aquela questão que você não conseguiu dar. Por quê? Porque não apenas este aluno terá uma relação diferente com você, mas toda a turma, porque você estará trazendo exatamente a sensibilidade para dentro da sua sala de aula. E, Pablo, você comentando aí exatamente nesse enquadre da sala de aula, que acaba não mudando, ficamos à frente, os alunos sentados, eu me lembrei do nosso grande e querido amigo Platão, né? Platão foi o primeiro pedagogo da história das ideias, da história da filosofia. E quando Platão formou a academia, ele dava aula em arenas, né? Ele dava aula circulando, ele caminhava. E aí, indo mais longe, muito preocupado com tudo, ele escreveu um dos livros mais importantes, A República, e onde ele fala da alegoria da caverna. Você já entendeu onde eu quero chegar. Então, a alegoria da caverna, né? Existe dentro de uma caverna alguns prisioneiros, eles estão acorrentados, eles não conseguem se olhar entre si e estão virados para uma parede. Atrás deles tem um fogo e eles só veem sombras. Bom, parece uma sala de aula, né, gente? Porque, olha só, vamos quebrar as correntes, vamos mostrar o sol para os nossos alunos. Nós não podemos mais ter alunos acorrentados. Nós temos que mostrar este sol. E este sol é o líquido que o Pablo fala. O sol é o socioemocional. Quando essa palavra, né, matriz curricular,
é uma corrente, né? É uma matriz, é uma grade, matriz, não, desculpe, grade curricular. Eu queria ter uma matriz. Eu já, como Freud disse, a gente se antecipa, né? Então, a grade curricular é exatamente essa cadeia que nós vivemos, e nós temos que ter uma matriz que nos oriente, mas nós temos que estar livres, nós temos que estar prestando atenção, sim, ao nosso aluno, temos que dar voz a ele, temos que buscar, né, essa pedagogia da sensibilidade. Gente, é através do afeto, que como o Pablo começou falando, né, o afeto ele permeia a nossa vida. Então, quando nós damos a oportunidade do aluno desenvolver, desde a educação infantil até o ensino médio, ou seja, ao longo de toda a educação básica, essas competências socioemocionais, nós estaremos contribuindo para que ele realmente se torne um cidadão melhor e um amante melhor, um amante da vida, o amante do saber, o amante do conhecimento. Amar é isso, né? Esse amor perpassa pela nossa vida. Então, eu acho que a Vivadi, quando nós temos uma proposta líquida, uma proposta tênue, e vou lhe dizer mais, muito simples, e é na simplicidade que mora a complexidade. Então, essa simplicidade da Vivadi, tratar o socioemocional com muito respeito e estar despertando este olhar para o professor dentro da sala de aula, é a pedagogia que dá certo. É dar humanidade às aulas, é não se preocupar apenas com uma aula conteudista. A gente fala tanto, né, nessa aula que tem que ser dialógica. O que é ser dialógica? O que é deixar de ter uma aula monológica, que é essa que o Pablo comentou, que você fica à frente da sala de aula e os seus alunos estão sentados, né, numa carteira, numa cadeira, enfim. A aula é dialógica quando a gente possibilita a fala, o sentimento, a emoção, a experiência, a autonomia, a criatividade, a argumentação dos nossos alunos. Tudo isso é competência socioemocional. Não é, Pablo? É mesmo, Fátima, é mesmo. Eu estava colocando aí no chat, eu gostaria de não encerrar esse processo hoje de manhã sem ter algum feedback, né, de se faz sentido, se vale a pena a gente continuar investindo nessa lógica de trabalho. A gente aqui compartilhou com vocês as premissas da Vivadi para abordar o problema. A gente reconhece a importância do problema e a urgência do problema. Então, quem nos ouviu aqui, seja para dizer que esteja de acordo com que não esteja de acordo, ou resgatar algum ponto de maior interesse do que outro, qualquer comentário vai nos ajudar a ter uma mapear com mais sensibilidade o que a gente está fazendo. Então, se alguém quer falar, pode escrever, pode falar, como você quiser. Vamos, Norma. Obrigado pela participação. Bom dia a todos, meu nome é Norma, eu sou psicóloga, sou formada há 40 anos e os meus últimos 30 anos foram dedicados à educação. Eu abandonei completamente a clínica, também tenho uma formação psicanalítica freudiana e me dediquei à educação porque justamente na clínica a demanda de dificuldade de aprendizagem, questões comportamentais eram muito grandes. Então, me dediquei, voltei meu olhar, me apaixonei pela educação e ainda trabalho, já sou aposentada, mas ainda trabalho com a educação. Eu já trabalhei com a educação básica inteira, desde a educação infantil, foi por onde eu comecei e construí o meu saber, o meu fazer psicológico dentro da área educacional, com a educação infantil, e trabalhei por 15 anos com a educação básica inteira, desde a educação infantil até o ensino médio. E queria dizer para você, Pablo, que às vezes a gente se desanima com o passar do tempo, porque a nossa filosofia, a filosofia que eu sempre construí junto aos professores, sempre foi esse olhar empático, esse cuidado, né? Porque a gente tem um cuidado com os alunos, tem um cuidado com os pais, mas a gente não cuida do professor. Então, eu construí
Há 40 anos, o meu olhar é sempre voltado para os professores. E tive uma experiência muito forte na escola em que trabalhei durante 15 anos, que foi onde eu trabalhei com educação básica inteira, justamente isso, da gente ter esse espaço a partir de nós, coordenação, gestão escolar, um olhar atento a esse professor, que nem sempre está bem, ele tem as suas questões pessoais, emocionais. Então, eles, graças a Deus, sempre encontraram, no colégio onde eu trabalhei, esse espaço, comigo, com a direção, com a coordenação pedagógica, então, porque eu era psicóloga escolar lá, então, deles virem e dizerem, olha, eu não estou bem, eu estou precisando de ajuda, e as nossas reuniões eram sempre nesse respaldo aos professores, porque eu acho, Pablo, que o socioemocional, que para mim é uma coisa recente, que eu comecei a trabalhar a partir de 2021, 2021, ele é um espiral. Ele é professor, aluno, aluno, professor, direção. Se a gente não trabalhar com a direção da escola, a gente não atinge esses professores, a gente não faz um trabalho bom, fluido, que é a questão socioemocional. Então, assim, eu estou aqui fazendo as minhas atividades de casa, até com a câmera desligada, eu falei assim, que bom que eu não estou errado, porque às vezes a gente desanima, porque não há ouvidos para essa posição nossa. Hoje em dia é muito prático. Vamos botar um horário para trabalhar o socioemocional. A empatia, o respeito humano, a tecnologia. E não é isso, como você bem falou, a Fátima também colocou, é um envolvimento, né? É um vínculo, é o afeto, que não é o afeto de ficar beijando e abraçando, mas é um afeto cuidador, um afeto atencioso. Então, é isso que eu queria colocar, assim, bater palmas, que a gente não encontra alguém com esse olhar. Não é? Eu, por isso, eu acompanho a Vivadia, eu já acompanho a Vivadia há algum tempo, e é isso, e a gente tem que crescer junto e atingir, Pablo, eu acho assim, que é a minha experiência, ainda continuo com a educação infantil, porque é a minha menina dos olhos, foi para onde eu comecei, então ainda continuo, depois da minha aposentadoria, uma das creches que eu trabalhei, por muitos anos, me trouxe de volta, você está aposentado, então volta e vamos trabalhar. E eu acho assim, mas vejo que se a direção não for trabalhada, sabe, a gente não começar a quebrar paradigmas da direção, a gente não atinge o que a gente precisa atingir, que é professor, aluno e direção. Muito obrigada pela oportunidade, um abraço, parabéns pelo trabalho. Obrigado, Norma. Obrigado pela participação e também pela energia, viu? A gente se retroalimenta de vocês, assim como a gente pretende alimentar vocês. De novo, um trabalho entre colegas profissionais, nos alimentando e nos fortalecendo, né? Mas alguém quer colocar alguma coisa de qualquer tipo, seja com câmera ligada, com câmera desligada, tanto faz. A gente já tem mais 3 minutos, se vocês quiserem, senão a gente encerra aqui, agradecendo o tempo que vocês tiveram com a gente. Muitos de vocês são recorrentes participantes de nossos webinars e eventos online que a gente faz, e a gente agradece muito, porque sem vocês não valeria a pena fazer o que a gente está fazendo. Então, Fátima, vou deixar para ti o encerramento final, 2 minutos, e obrigado também você, Fátima, pela condução do processo, pelo entusiasmo de cada dia, viu? Obrigada. Gente, olha, muito obrigado. Foi muito importante, né, hoje, essa reflexão sobre a construção dessa pedagogia mais humanizada, né? Eu sempre falo na pedagogia da sensibilidade, na pedagogia do afeto, é uma tecla que eu vou bater sempre, porque realmente nós, professores, precisamos trazer esse lado mais humano para dentro da sala de aula. Temos que deixar de ser tão conteudistas e entender que a pedagogia do afeto é a pedagogia que dá certo. É a pedagogia que envolve o aluno no conteúdo que você está ensinando. Aliás, eu sempre vou lembrar mais uma colocação que eu gosto de fazer. O que nós queremos, alunos ou estudantes? Aluno é aquele que está sentado na carteira, e estudante é aquele que vai além da informação
que você está passando a transforma em conhecimento. Então, o estudante é aquele que está sempre estudando. E você só consegue ter estudantes se você envolver o aluno no conteúdo que você está ensinando. Como você envolve? Através do amor, através da sensibilidade, através das emoções. Então, professores, a grande reflexão do dia, tudo perpassa pelo amor. A nossa memória é socioafetiva. Muito obrigada a todos. E vamos amar o nosso dia, o nosso lindo dia de sol, porque graças a Deus aqui no Rio abriu o sol. Então vamos quebrar essas correntes, sair dessa caverna e ver o sol. E o sol é o socioemocional. Gente, muito Obrigado, Fátima. ótimo. Obrigado a todos. Nossa, Bom dia para todo mundo. Bom final de semana. Bom dia.